Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita do nosso canal. Aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a meditação da mensagem do nosso canal é com o nosso amigo Eliasibe Vilas Boas, pastor, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Bem, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aqui do estúdio, bem como com você, meu amado irmão, irmã, que vai estar nos assistindo logo mais esse vídeo. Só alegria? Só alegria. Amém. Hoje o abraço vai para Kézia Almeida, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Clóvis Augusto, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Meus amigos, tá aqui o brinde, ó. Essa camiseta masculina. Também tem essa camiseta feminina também, ó. Bem legal. Então vai lá em nosso canal, escolha o número de 1 a 300, se inscreva, escolha o número de 1 a 300, compartilhe. Quando a gente bater 1000 inscritos, a gente vai fazer o sorteio dessas lindas camisetas pela graça de Deus. Meu amigo Eliasibe Vilas Boas, João 15:15 relata: já não os chamamos de servo, pois o Senhor não faz confidência a seus servos. Agora vós são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Discorra um pouco sobre esse versículo. Bom, como todos nós sabemos, Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele chamou 12. E todo o período da vida de Jesus, do ministério dele, ele sempre esteve junto com esses 12. 3 se destacaram que fora Pedro, Tiago e João. Não é verdade? E eu acredito que desses 12 sempre teve aqueles mais próximos de Jesus, né? Embora ele chamou os 12, mas tinha aqueles que eram mais chegados. E eu acredito que na nossa vida também é assim. Muitas pessoas nos rodeiam, mas sempre tem aqueles mais próximos. Não fazemos acepção, mas tem aquelas pessoas que a gente se identifica um pouquinho mais, né? Se dá mais. E Jesus, esse tempo que ele passou pregando, andando com seus discípulos, na verdade, a princípio eles eram considerados como servos, né? Mas com o passar do tempo, a caminhada, né? A intimidade, né? Foi aumentando, a cumplicidade. E Jesus agora nesse texto de João 15:15, ele diz: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ou seja, nenhum senhor vai contar suas confidências a um servo, a um prestador de serviço apenas. Então Jesus estava mostrando para eles agora que eles já tinham subido um patamar. Eles não eram mais vistos só como servos, mas como amigos. E como amigo ele podia contar tudo acerca do reino de Deus. Legal. Essa passagem deixa bem claro que, infelizmente, nem todos são nossos amigos, né? A não ser de acordo com o tempo. Então é mais ou menos isso. Meu amigo, qual a mensagem para hoje? Tiago, capítulo 2, eu vou continuar em cima de João 15:15. Eu achei muito interessante falar sobre a amizade. Provérbios 17 diz que a gente tem muitos amigos para nos alegrar. Porém, existe amigo que é mais chegado do que o irmão. Porque nem todo irmão é um amigo. Porém, há amigo que é tão próximo nosso que ele se torna como um irmão. A Bíblia diz também em Tiago que no capítulo de número 2 e no versículo 23 fala que Abraão, sendo justificado pela fé, ele teve um grau de amizade tão grande com Deus que Deus chamou ele de amigo. E quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele fez questão de ir até Abraão. Porque ele falou: como ocultarei eu o que faço a Abraão? Deus não tinha que dar satisfação a Abraão. Mas você vê como Deus enxergava Abraão como amigo. A ponto de ir até Abraão e falar: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado desse povo subiu até minhas narinas. E como nós sabemos, Abraão, por ser íntimo de Deus, ele começa a dialogar ali com Deus acerca, mas se tiver
30 justos, o Senhor não destruiria a cidade? Então você vê que Abraão ele chegou num estado de amizade tão grande com Deus, igual você vê hoje poucas pessoas. Na verdade, quando eu era mais novo, eu tinha aproximadamente uns 17 anos, eu tinha um amigo. E ele era um rapaz, o nome dele era Cláudio. É Cláudio, né? Tem muitos anos que a gente não se vê. E eu tinha um amor muito grande por ele. E eu tenho certeza que também ele tinha comigo. Ele era um rapaz negro. Aonde você achava o Cláudio, você me achava. Se fosse para ir na padaria comprar um pão, eu fazia questão de dar a volta na minha casa e a casa dele. Vamos, Cláudio, ali na padaria comigo. Nós éramos muito amigos. E ele, da mesma forma. E, passado o tempo, minha mãe se casou. Eu não sabia. A minha mãe casou com um homem ao qual ele era racista. E eu não sabia. E meu amigo era negro. E um dia aquele sentimento de levar meu amigo à minha casa onde eu morava, o meu padrasto impediu dele entrar. Infelizmente ainda existe ser humano assim. E eu me lembro como hoje, e o fato do meu padrasto não querer que ele entrasse, fez também com que eu não entrasse na minha casa. Eu me recusei a entrar na minha casa pelo fato dele não aceitar que meu amigo entrasse. Então, na verdade, eu senti a dor do meu amigo. Porque, na verdade, existe colegas e existe amigo. Colega é aquela pessoa que convive no mesmo ambiente, a mesma comunidade, o mesmo lugar, mas que você não tem intimidade com ele. Colegas, temos muito na vida. Mas amigo é aquelas pessoas próximas, ao qual você pode confidenciar um segredo, né? Você pode abrir o seu coração para ele, que você sabe que ele não vai espalhar para ninguém. No momento que você mais precisa, ele vai estar ali. Deus não é diferente. Deus ele quer estreitar a amizade dele conosco. Pela misericórdia de Deus, eu tenho 21 anos que sirvo a Deus e eu percebi isso. Deus ele tem prazer em se comunicar com os seus filhos. Por isso que Jesus falou, olha, agora eu não chamo mais vocês de servo. Porque os anos se passaram, o convívio ali, a amizade, e Jesus começou a falar coisas que ele não falaria para outras pessoas. Ele chamava os discípulos em particular e falava só para eles. Aquilo que a multidão não entendia, os discípulos entendiam, porque agora eles se tornaram amigos do Senhor Jesus. Outra coisa que eu acho muito linda, quando Judas traiu Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane e de repente Jesus chega com uma multidão de soldados para prender Jesus. E Jesus era simples. Era necessário que alguém fosse lá e falasse, esse aqui é Jesus. Jesus não usava uma túnica brilhante de púrpura. Jesus não vestia uma roupa. Jesus era igual aos discípulos, andava igual aos discípulos, vivia como os discípulos. Por isso que as pessoas tinham dificuldade de saber quem era Jesus. Forte. Então foi necessário Judas ir lá e falar, esse aqui é o Cristo, prendei-o. E aí Judas arquitetou ali o plano e falou, ó, eu vou lá, vocês me seguem, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, vocês podem prender. E a Bíblia diz que quando Judas chega lá, ele vai até Cristo e o beija. Qual foi a resposta de Jesus? O que vieste fazer aqui, amigo? Oh, glória a Deus. Eu acho isso muito lindo. Jesus chamou o traidor de amigo. Ele não amaldiçoou, ele não jogou praga, ele não dirigiu nenhuma palavra de maldição sobre Judas. Ele chamou Judas de amigo. O que viestes fazer aqui, amigo? Ou seja, Judas teve um desvio na vida dele. Mas Jesus não. Porque o próprio Cristo, a Bíblia diz que aqueles que ele amou até o fim. Ele amou e amou até o fim.
Isso é um exemplo para as nossas vidas. As pessoas podem mudar, sim, podem. Eu não posso. Eu preciso me manter firme naquilo que eu creio. Eu preciso me manter firme amando meu irmão. Ainda que ele me traia, ainda que ele me ofenda, ainda que ele me humilhe. Eu me lembro uma situação de um obreiro que congregou comigo. E ele, por vários anos congregando comigo, eu percebia que ele fazia de tudo para tentar me atingir. E um dia eu falei para ele: meu filho, eu amo você, você está fazendo mal àquele que te ama. E você não percebeu que você está causando sofrimento é a você, porque você não vai mudar a forma de eu pensar. E na verdade é um mandamento amar. E amar aquele que nos persegue. Amar quem nos ama é fácil. Jesus mandou nós amar aqueles que nos perseguem. E por vários tempos ele tentou me perseguir, e eu continuei ali amando ele. Aí uma certa feita ele não tinha onde morar. E ele pegou e eu cedi uma casa que eu tinha para ele na área verde, como fala, né? E passou o tempo, a Coab foi naquele lugar e queria tirar as casas e dar um apartamento. E aí um belo dia, o pessoal chegou em mim e falou: pastor, a Coab passou lá, onde o senhor tem a casa, onde o fulano de tal mora. E ele está querendo fazer a inscrição no nome dele, como se a casa fosse dele. Eu falei: ah, é? Ele disse: é isso mesmo, o senhor fica esperto. Eu falei: sim, eu já sei o que eu vou fazer. Um dia eu cheguei naquela casa onde aquele moço morava e falei: vamos comigo na Coab. E quando chegou lá na Coab, eu chamei a mulher e falei: eu quero doar minha casa para esse moço. Sim, eu quero doar minha casa para ele. E aquele homem começou a chorar. Eu falei para ele: eu amo você. Não tem nada que você faça que vai mudar isso. Eu não posso mudar. Nós não podemos mudar, irmão Jair. Cristo não mudou. Sei que não é fácil, né? Mas nós precisamos ter amigos. Ainda que o outro lado não seja sincero, não seja verdadeiro, mas eu e você não podemos mudar. Os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, né? Não mude por causa de um desvio de caráter de alguém. Não deixe de amar porque alguém lhe traiu, porque alguém lhe enganou. Permaneça amando, porque essa é a vontade de Cristo. Jesus falou que se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Né? Esse é um mandamento, não tem uma outra opção. Ontem eu estava falando com a moça, eu não tenho uma outra opção para aqueles que me ofendem. A única coisa que eu posso dar a eles é o perdão. Não tenho outra coisa a fazer, eu tenho que perdoar, porque essa é a vontade de Cristo. Então Jesus, ele fez amigos, foi traído, continuou amando. Continua amando seus amigos, até aquele amigo que teve um desvio na conduta dele. E isso é uma lição para nós cristãos. O que é ser cristão? É ser um Cristo. Então, que a cada dia a gente medite na palavra do Senhor. Nós, nesse mundo, vamos encontrar pessoas assim, né? Eu tinha um obreiro lá na Bahia, eu ainda estava aqui em Campinas, e ele era de muita confiança minha, né? E ele ligava para mim: pastor, precisa fazer tal coisa. Mandava o dinheiro, resolvia. E eu sempre falava: não, ele é um grande amigo e um irmão. Quando eu cheguei lá na Bahia, foi a primeira pessoa que pegou a chave da igreja e falou: tô aqui a chave da tua igreja. Eu fiquei triste uma semana. E depois eu parei e pensei, falei: não, eu vim aqui pregar o evangelho. Eu preciso focar naquilo que Cristo me mandou fazer aqui. E esse irmão, eu continuo amando ele. E não tem nada que ele possa fazer que vai mudar isso. Eu não posso mudar.
Então Cristo, ele amou e amou até o fim. Então ser amigo é isso. É seguir o exemplo que Cristo nos deixou. Ele nos chamou para ser amigo. Ele a cada dia nos revela os mistérios de Deus. Infelizmente, muitos cristãos ainda não entenderam isso. Só conseguem ver o Senhor, como servo, uma relação entre servo e Senhor. Quando na verdade ele quer ser nosso amigo. Ele quer confidenciar os seus propósitos. Ele quer revelar suas maravilhas. Ele quer ter intimidade. É o que falta hoje na vida de muitos cristãos. Eles falam e Cristo não testemunha aquilo. Pessoas como Jó, né? Que Deus deu testemunho de Jó. Hoje existe muitas pessoas abrindo a boca e dizendo, eu sou homem de Deus. Mas e Deus está falando a mesma coisa? Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Para quando nós ministrarmos a palavra de Deus, ministrarmos a palavra de cura, o Senhor curar. De libertação, Ele libertar. Quando ministrarmos o poder do Espírito se manifestar. E para isso nós precisamos ter intimidade com esse Cristo, né? Ao qual nós pregamos. Então eu fiquei muito feliz pelo texto que Deus, tenho certeza, colocou no coração do irmão. Que os nossos amados ouvintes medite João 15,15. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, né? O Senhor, ele revelou os seus mistérios aos discípulos, assim como Deus revelou os seus mistérios ao seu amigo Abraão. Que você, meu ouvinte, também busque se tornar um amigo do Senhor. Amém? E desde já eu agradeço essa oportunidade, o convite do amado irmão. Deus abençoe, pastor Eliasibo. E lembrando que a gente dá o tema, a gente faz aqui a perguntinha básica para não entrar uma coisa seca, tanto que a gente faz pergunta aleatória também, e às vezes traz algumas bíblicas, né? O irmão podia... Mas ficou muito bom, ficou muito legal o gancho que o irmão pegou sobre amigos, e amigos é tudo. Eu tive uma passagem agora recentemente muito forte da questão de amigo. Ele falou da amizade que tinha do menino lá, me lembrei aqui também. Mateus, Lucas, Evandro, Iago, uns amigos que a gente tem de muitas longa data. E a gente tem umas amizades realmente que é verdadeira. No decorrer da caminhada acontece muitas situações. Mas como a Bíblia relata que é amigos mais chegados do que irmão, isso é super, super verdadeiro. E às vezes ame, goste, seja sincero com esse amigo, porque eu tiro por mim mesmo da questão do acidente, eu estava na sarjeta praticamente, né, no que aconteceu, e foi como um bom samaritano, ajudou desses meninos que deram, mas por quê? A gente tem uma amizade de muito longas datas, 15 anos para 20 anos, desde menino, como o irmão comentou, ia para a igreja, estavam um do lado do outro, ia na esquina, estavam juntos. Então, conhecidos a gente tem um monte, tem bastante, mas amigos realmente são poucos, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ser fiel e verdadeiro. É mais ou menos isso. Pode falar. E é essa relação que precisamos manter com Deus. Verdade. Confidenciar a nossa vida. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas Deus já sabe. Não, mas precisamos falar. Eu percebo ao longo da minha caminhada muitos cristãos que eles vivem sofrendo. Porque eles têm Deus como o Senhor, mas não têm esse laço de amizade. Eu não entrei naquela casa quando o meu padrasto se recusou a deixar meu amigo entrar. Então nós também temos que agir assim com Deus. Aonde eu estou indo, Deus entra. O que eu estou fazendo, Deus está comigo, está concordando, né? Às vezes as pessoas separam a vida cristã dele com a vida social. Muitos vivem com Deus como colega, ou seja, eu estou na igreja, eu dou glória a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro ali naquele lugar. Mas fora dali a vida é outra. Eu já vi muitas pessoas falar, não, minha vida na igreja é uma, fora da igreja é outra. Você está entendendo? Quando na verdade Deus tem que ser amigo íntimo nosso. Ou seja, Ele tem que fazer parte verdadeiramente da nossa vida, dos nossos planos, objetivos, das nossas decisões, né? Tem gente que toma decisões e nem consulta a Deus. É como se não interessasse a Deus. Quando na verdade tudo interessa a Deus. E aí você vê muitos cristãos sofrendo. Falando, mas eu sou crente.
mas na hora de tomar as decisões, não consulta seu amigo. Às vezes com medo, né? Entendeu? É estreito, não é fácil não. Em um desses nossos amigos que eu tenho, aconteceu uma situação meio estreita, né? E muitas pessoas de fora falavam, poxa, mas você não falou nada, você não ficou triste, você continua sendo amigo dele. E a gente fica com... A gente é ser humano acima de tudo, né? Não podemos ser hipócrita, né? Às vezes a gente fica com aquela certa mágoa ou certo algo, mas você fica calado. O silêncio, às vezes, é a melhor coisa em certas situações. E eu caminhando no dia, não, vamos indo, vamos seguindo. E aconteceu toda a situação agora, recente, se eu fosse brigar com um deles, ele não me ajudaria quando eu mais precisei. Talvez, entendeu? Porque eu fui lá procurar intriga, eu fui lá fazer isso, fui lá discutir, questionar, algo assim. Tudo está entregue nas mãos de Deus, né? Então, se for um ponto agora também que eu achei muito interessante, é muito detalhe da situação, né? Os discípulos, Jesus estava indo com os discípulos. Aparentemente, para todos ele era igual, entendeu? Então, Judas falou, foi a questão do beijo. Ele não estava diferenciado dos outros. Todos estavam ali, mas era tudo igual. Você vê como é forte, né? Foi o que a gente veio até conversando num caminho até aqui, né? Que muitos hoje ele já falei repetitivo, mas é a verdade, que é status. O próprio Jesus ele andava no meio da multidão. Você não conseguia discernir direito. E ele não gostava de multidão. Se a gente pegar a passagem na Bíblia, como eu já falei, a multidão o seguia e ele o retirava da multidão. Então a gente tem que saber entender realmente o propósito do Evangelho. Estou falando que é pecado você crescer, você ter, mas temos que entender a cada passo, entendeu? Então é mais ou menos isso. O pastor Eliabe Vilas Boas, preleitor, casado com... Dalila? Dalva Paulino Ferreira. Dalva Paulino Ferreira, isso. Congrega na igreja Restaurai. É uma ponte entre Bahia e Campinas, né? É. O irmão está passando um tempo aqui em Campinas. Fundamos o ministério aqui há 14 anos aproximadamente. Agora, 2 anos e meio atrás, Deus me enviou à Bahia fazer a obra missionária lá. Legal, show de bola. Deixa o contato do irmão para pregar aí. Quiser o número do irmão, telefone. Bom, o meu contato é 75 991 27 36 09. Até dia 20 de fevereiro vou estar aqui na cidade de Campinas. Estou disponível para todo irmão que assim desejar ouvir a ministração da palavra de Deus. Obrigado. Até lá na Bahia, meu conterrâneo, tem bastante pessoas no canal inscrito lá na Bahia. Pode chamar ele para pregar lá também, que vai ser bênção. Sim, estou morando ali na cidade de Rodelas, ali divisa com Pernambuco. Bastante abençoados por lá. Quer mandar um abraço para alguém e agradecer? Em especial para minha esposa, a nossa irmã Dalva, meus filhos, irmãos, né? Tanto aqui da cidade de Campinas, quanto ali do estado da Bahia. Que Deus em Cristo abençoe todos poderosamente em nome de Jesus. Legal. E o presbítero Marcos gosta muito do senhor, viu? Que eu vou falar com ele, porque não tem um rapaz, um abençoado, um pastor lá. E geralmente eu gosto muito de levar quem eu já ouvi pregar, né? Mas eu vi na sessão que eu percebi que ele gostava muito do senhor. Então, é mais ou menos isso. Somos vizinhos, eu acredito que conhecendo a minha vida, ele deu testemunho. Né? Os bons testemunhos correm, é mais ou menos isso, né? Legal. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para a Ruth Dias, que mora na cidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. E já um abraço a todos, até a próxima.